Olá, amigos, olá, amigas, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia aqui com vocês na nossa live sobre a vida de Jesus, em Mateus capítulo 14. Temos aqui alguns temas também, não muitos, mas temos 3 ou 4 temas sobre Mateus 14. Primeira parte, quando Herodes ouve falar sobre os feitos de Jesus, sobre os milagres de Jesus, e Herodes assusta e pensa que é João Batista que havia ressuscitado, porque Herodes tinha preso João Batista e ele prometeu, né? Ele prendeu a João Batista e a filha da sua mulher. Ele tinha prometido dar até metade do reino a ela, naquilo que ela havia pedido, né? Festejando, porém, o dia natalício de Herodes, né, o dia do aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso, prometeu um juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela não sabia o que pedir, né? E a mulher dele, né, Herodias, disse assim: pede a cabeça de João Batista. E assim a filha fez, e assim Herodes também fez, mandou cortar e degolar a cabeça de João Batista e serviu num prato a cabeça de João Batista. E os discípulos foram lá, pegaram o corpo de João Batista e fizeram o sepultamento. Mas naqueles dias Herodes ouviu falar de Jesus, dos milagres que Jesus fazia, e ele comparou os atos de Jesus com os atos de João Batista e temeu, pensou que João Batista o tivesse ressuscitado, né? Então ele ficou ali meio temeroso. E ali depois, quando Jesus soube, né, da morte de João Batista, Jesus retirou-se para um lugar, mas como ele fazia muitos prodígios e milagres, uma grande multidão seguiu a Jesus, né? E começou Jesus ali a curar e a pregar e fazer ali milagres, né? E já era tarde. E já era tarde, os discípulos preocupados, como é que seria com aquela multidão ali sem comer, já tarde, desomesso, olha, melhor despedir o povo para que o povo se vá, porque já é tarde. E Jesus, dá-lhe voz de comer. Jesus, o que é que nós vamos dar, senão nós estamos num lugar deserto, é a hora de avançada, né? E Jesus diz, não é mistério que eles vão para casa sem comer, que eles vão sem alimento. Então, eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse, trazei-nos aqui. E tendo mandado que multiplicasse os pães e multiplicasse também os peixes. E nesse episódio que nós vemos a vida espiritual da igreja hoje. Né? Quantas vezes a igreja está sedenta. As vidas vão à igreja sedenta, que fala que eles estavam no deserto, né? No deserto fala de mundo, estavam ali anunciando a palavra no mundo para as pessoas sedentas. E muitos obreiros, muitos cristãos, diz para Jesus assim, despede a multidão e mande ela embora para casa. Há muitas vezes nós vamos à igreja e voltamos com fome da igreja. Porque as pessoas, liderança, ministérios, pastores, obreiros, missionários e tudo mais, líderes, estão mandando a igreja embora, as vidas embora para casa com fome. Porque as pessoas vão ali, muitas vezes, em busca de um milagre físico ou espiritual, e a igreja não tem o que oferecer para essas pessoas, porque a igreja não tem base espiritual. E nós cristãos, nós queremos muito evangelizar. E eu vejo no Brasil, então, muita gente querendo ser missionário, muita gente querendo sair para o campo, vir para aqui para a Europa, ir para a África, e acha que é só viajar de avião, chegar, ficar num hotel 5 estrelas, ter comida, bebida, roupa lavada e ter pessoas para ouvi-los. Ser evangelista, ser cristão, ser líder, ser missionário, não é só isso. Eu estou aqui por vontade própria, por recursos próprios, trabalhando, não sou pesada a ninguém. E vivo num lugar pequeno, pessoas amorosas, pessoas que se dão conosco, pessoas muito boas. E é muito difícil trabalhar para o Senhor aqui. Agora você imagina um cristão lá na África, que eu tenho amigos pastores lá na África, e tenho contato com irmãos de África, a dificuldade que tem para anunciar a palavra de Deus. E muitas vezes aí no Brasil, e mesmo aqui na Europa, em algumas igrejas, e nos Estados Unidos, e na Austrália, em muitos outros países, irmãos que estão me ouvindo, tem templos maravilhosos com ar-condicionado para frio, para calor, tem até ar-condicionado que faz a desinfecção do vírus hoje em dia.
Mas as pessoas vão ali pelo conforto que a igreja dá e não pela palavra que vão receber. E as pessoas saem dali com fome. Saem dali como os discípulos queriam que as pessoas saíssem dali. Senhor, manda-os embora, porque nós estamos no deserto, eles precisam ir embora porque tem de comer. E é muita gente e nós não temos o que dar. E Jesus falou, mas o que vocês têm? A não ser 2 pães, 5 pães e 2 peixes. E Jesus traga. E Jesus ali multiplicou os pães e deu aos discípulos, e os discípulos deu à multidão. E todos saciaram, e ao levantar os pedaços daquilo que sobejaram, depois de quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, depois de quase 5.000 homens, sobraram ainda 12 cestos de pães, né? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Então aqui foi uma das primeiras experiências físicas que os discípulos tiveram. Nunca mande embora da sua casa, da sua igreja, do seu lado, uma pessoa com necessidade espiritual. Você, cristão, tem que estar preparado todos os dias para suprir a necessidade espiritual de alguém que está ao seu lado. Eu vejo na igreja, às vezes, quando nós damos oportunidade a alguém para trazer uma palavra, para trazer um louvor, uma oração, e muitas vezes a tristeza que dói no meu coração é quando o irmão fala assim, eu não estou preparado. Como é que você não está preparado para ler um versículo da Bíblia? Como é que você não está preparado para cantar um louvor ao Senhor? Como é que você não está preparado para levar uma oração a Deus? Pessoas que pregam, irmãos que pregam a palavra, que estão na escala de pregação e que se uma coisinha sai fora do eixo ali, que temos que às vezes desorganizar um pouquinho o que estava organizado, o irmão não está preparado para pregar. Quantas vezes aconteceu de confundir a escala? E agora quem é que vai pregar? Não sei, não estou preparado para pregar. Se você não está preparado para pregar, se você não está preparado para ler uma palavra, se você não está preparado para cantar um hino, se você não está preparado para fazer uma oração, você não está preparado para ir para o céu. Se Jesus voltar, você vai ficar, com certeza. Porque a igreja do Senhor, o servo do Senhor, tem que estar preparado. Nós vamos ver agora no segundo episódio de Mateus 14, quando os discípulos estavam no barco, Jesus estava da outra banda, e o barco começa a agitar. E Jesus vem andando sobre o mar. E os discípulos estavam ali apavorados, porque o vento balançava aquele barco com muita força. E eles, quando olham para o mar e veem Jesus andando sobre o mar, eles se assustam e dizem, é um fantasma. e não seria estranho se isso acontecesse hoje, né? Também talvez pensaríamos que era um fantasma, apesar de sabermos que fantasmas não existem. Então Jesus vindo sobre eles, né? Jesus, porém, lhes falou dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E Pedro todo, Pedro. Pedro. Pedro Henrique, tô falando com você também, né? E Pedro ali todo cheio de si, que Pedro era todo aparecido, devia te chamar aparecido, e não Pedro. Ele disse, Jesus, é fixe, né? É muito legal andar sobre as águas. Eu também quero ir andar sobre as águas. Então, Jesus mandou que Pedro fosse ter com eles. E Pedro, quando começou, e o vento começou a abanar, Pedro olhou para baixo e teve medo e começou a afundar. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou Pedro e disse, homem de pouca fé, por que duvidais? Por quê? Porque Pedro não tinha a experiência que Jesus tinha. Pedro não era Jesus, mas ele poderia fazer tudo que Jesus fazia, se ele não tivesse olhado para baixo. Ele olhou para as coisas do mundo, ele olhou para as coisas terrenas, ele olhou para os seus pés, ele olhou para a sua capacidade de andar e não para a capacidade da ordem de Jesus. Vem. Jesus disse, vem. Mas ele, em vez de olhar na direção de Jesus, em vez dele seguir a ordem de Jesus, ele simplesmente olhou para si próprio. Ele olhou para os seus pés, ele olhou para a sua capacidade de ser, ele olhou pelo mundo e sentiu o vento, ele sentiu a agressão do mundo. Quantas vezes nós missionários, quantas vezes nós líderes de igreja estamos à frente da igreja e sentimos a opressão do mundo, sentimos a arrojada do vento, mas nós temos que olhar em direção ao Mestre, porque senão nós vamos perder o prumo, nós vamos perder a direção de Deus. Nós como crentes, nós como servos, devemos ouvir a voz do Senhor, vem, e eu vou. Em nome de Jesus eu vou, e em nome de Jesus eu vou vencer, e em nome de Jesus essa batalha já está ganha.
Então Jesus passou para o outro lado e chegaram à terra de Genezaré. E isso nós estamos no versículo 35 de Mateus 14. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Jesus chegava ali e era uma grande festa, porque Jesus tinha o poder de cura, né? Jesus curava, Jesus fazia milagre. E muito, muito mais do que isso, Jesus salvava. Muitas vezes Jesus dizia, vai e não peques mais. A tua fé te salvou, né? E rogaram-lhe, ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos que tocavam na orla do vestido de Jesus eram curados. Todos que tocavam na orla de vestido de Jesus eram abençoados. E é essa a nossa posição hoje, irmãos. Nós precisamos tocar na orla, na beiradinha, sentir o perfume de Deus. Nós precisamos estar próximos. Eu só posso tocar na orla do vestido de Jesus se eu conseguir vencer a multidão e se eu conseguir aproximar-me de Deus. A distância é muito difícil. A distância é muito difícil. Eu só posso ter intimidade com Deus, eu posso vencer, eu posso ter força se eu vencer a multidão. O que é a multidão? A multidão de pensamentos, a multidão de enfermidades, a multidão de mexericos, a multidão de palavras que saem da minha boca, a multidão de mentira, a multidão de engano, a multidão de falsidade, de egoísmo, de falta de amor, de falta de fé. Há tantas multidões que nos afastam do Mestre, há tantas multidões que vão nos julgando para trás. E às vezes, para vencermos a multidão, é preciso olharmos em direção ao Mestre. Eu vou focado em Jesus. E eu focado em Jesus consigo vencer a multidão. Eu focado em Jesus consigo fazer a vontade do Senhor. Eu focado em Jesus consigo estar onde Jesus está. E quando eu toco nas orlas do vestido de Jesus, coisas maravilhosas acontecem. Pecados são perdoados, enfermidades são curadas, depressões são repreendidas, coronavírus é extirpado, e Deus pode fazer um milagre na minha vida, e Deus pode fazer um milagre na sua vida, na vida da sua casa, na vida da sua família. Hoje eu digo sempre, a maior doença do século, o maior vírus do século não é o coronavírus. É a depressão, é a tristeza e a angústia. E muitos com medo de morrer se matam. Olha onde que o homem chegou, olha onde que nós chegamos. Muitos com medo de morrer se matam. Nós tivemos um caso há poucos dias de uma jovem de 30 e poucos anos que tinha uma doença terminal. E já há 10 anos que ela tinha essa doença terminal. Para vocês verem que a doença não era tão terminal assim, que há 10 anos ela tinha essa doença terminal. E por causa da sua baixa imunidade, ela contraiu o coronavírus. E com medo de morrer do coronavírus, ela se matou. Então, para vocês verem como o inimigo maquina a mente da pessoa, como o inimigo tem travado batalhas contra nossas mentes, contra nossas vidas. E nós precisamos, irmãos, vencer o inimigo. Nós precisamos pautar as nossas vidas diante de Deus. E nós precisamos, de todas as formas, tocar nas orlas do vestido de Jesus. Por isso é preciso vencer a multidão. É preciso vencer a multidão. Eu pus o título aí, O Senhor dos Ventos, mas eu acho que o título seria Vencer a Multidão. Vença a multidão. Quando muita coisa estiver em cima de você, toca na orla do vestido de Jesus. Ele vai te fazer andar sobre os mares, ele vai te fazer multiplicar o pão e o peixe, ele vai te dar palavra de autoridade, palavra que o mar vai obedecer, e tudo vai te correr bem. Tudo vai te correr bem. Experimenta, toca na orla. Deus abençoe. Não esqueça, você é a impressão digital de Deus, e Deus tem o melhor para a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós oramos sobre todos os enfermos, sobre a depressão, sobre a angústia, sobre a tristeza, sobre as dúvidas, sobre os pensamentos que vêm e vão, coisas que têm trazido dificuldade para nós. Derrama do teu poder, derrama da tua unção, derrama da tua graça e dá-nos mais, Senhor, do teu amor, dá-nos mais, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia. Não, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que possamos vencer a multidão, Senhor, e que possamos tocar na orla dos teus vestidos. Fala conosco e nos instrui, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento para vencermos a multidão, olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E amanhã, sábado, estaremos aqui novamente
para falarmos de Jesus, sobre a vida de Jesus, e que Deus te abençoe, e que Jesus te ama e nós também te amamos. Até amanhã, se Deus quiser.